1866, Irmã Clara, a freira que deu à luz na clausura. A criança nunca foi registrada. Parte 1. Dossiê narrativo em estilo documental. PTBR. Ninguém no arquivo da Cúria quis dizer ao certo quando aquela caixa entrou. Só repetiam que sempre esteve aí. Era de madeira clara, sem fechadura, e tinha um rótulo escrito à tinta que desbotou como se respirasse. Convento de Santa Felicidade, 1866, clausura. Assim que levantei a tampa, o cheiro subiu. Cera de abelha, alfazema velha e o azedo discreto de roupa fervida. Dentro, havia uma pilha de papéis atados por uma fita azul, um rosário sem cruz pendente, um caderno com capa preta e uma etiqueta de ferro que dizia parlatório. Entre as folhas, um envelope pardo com um aviso escrito à mão: não abrir de noite. O convento de Santa Felicidade, descobri nos registros, ficava no alto de um morro de pedra, distante uma légua da vila, cercado por muros brancos que o sol rachava no verão e a garoa alisava no inverno. Era a casa de Clarissas, clausura estrita, com grades duplas na capela e uma roda discreta embutida na parede lateral para doações e recados. A roda, porém, segundo o inventário de 1865, não girava, por ordem da madre, para evitar conversas desnecessárias com o mundo. Em 1866, essa roda girou pelo menos uma vez. O caderno de capa preta tinha o título caligrafado: Livro das Ocorrências Internas. Quem escrevia era a Madre Angélica do Menino Deus, com letra firme, linhas retas que não tremem. As primeiras páginas tratam de coisas simples: falta ao recreio, noviça chorou por carta da família, ratos no celeiro. Em 9 de junho de 1866, a letra muda de temperatura sem mudar de forma. Às 10 da noite, foram ouvidos gemidos vindos do corredor da enfermaria. Fui com Soror Beatriz. Irmã Clara estava prostrada no catre, com dor, dizendo pouco. Não permiti chamar médico por ser homem. Determinei buscar a parteira Josefa da Piedade, mulher casada, de reputação, que entrou pelo postigo do parlatório, coberta com mantilha. Rezar o Magnificat em voz baixa. Guardar silêncio. A página seguinte é curta, mas não economiza a realidade. 10 de junho, madrugada. Ouviu-se choro de criança. Soror Beatriz envolveu com paninho. A parteira cortou o cordão. Eu disse: não registrar. Manter a clausura. Cobrir o parlatório. Na margem, riscado uma vez e reescrito: não tocar sinos. Fiquei um tempo com a mão sobre o papel, não por sensacionalismo, mas porque a frase não registrar não é de teologia, é de governo. Uma criança sem registro não existe no livro de batismos, nem no cartório, nem no cemitério se precisar. Uma criança sem registro, se vive, é vento dentro de casa. Abri o maço seguinte. Era o relatório de visita do padre visitador nomeado pela Cúria, datado de 20 de junho de 1866. Recebidas queixas veladas a respeito de rumor impróprio vindo da clausura. Madre Angélica nega qualquer infração. Perguntei por Irmã Clara. Disseram está em recolhimento. Pedi ver o parlatório. Negaram. Anotei que a roda parecia ter sido usada recentemente. Recomendei silêncio e decência. Na última linha, uma frase que deixa quem lê com o corpo em atenção. Consta que Josefa da Piedade, parteira, entrou em noite escura por mandado da própria madre. Não considero escândalo, mas advirto: criança nascida em clausura não pode ficar sem nome. A caixa trazia também um livro de batismos com folhas numeradas. Na página de junho de 1866, um espaço em branco, uma linha deixada para quando se acertar o nome. Ao lado, a letra do pároco: non est. Não é. Não há. Não se faz. Quem foi Irmã Clara antes de ser o que os papéis a fizeram? O livro de profissão dizia: Clara das Dores, nome de família omitido no registro, 23 anos, órfã, costureira, entrou para experiência em 1863, professou em 1865, ofício de sacristia e canto. Em folhas avulsas, um traço do que era sua voz, anotações de salmos, um desenho rápido de um bordado, uma lista de panos do altar. Nada de cartas. Nada de segredo antes do segredo. O depoimento de Josefa da Piedade, tomado por um comissário constrangido que não sabia em que página da lei escrever convento, diz assim:
Fui chamada pela moça da portaria por volta de 11 horas da noite. Entrei como me mandaram, de cabeça coberta, e fui levada a um quarto frio. A moça, chamada Clara, estava com dor de parir. Perguntei se podia abrir janela. Não. Mandei ferver água. A madre trouxe pano limpo. Foi parto de risco por ser silencioso. Nasceu menino, chorou pouco. Eu dei 3 tapas para puxar o ar, que parecia envergonhado. Disse para ver padre. A madre disse não agora. Cortei e amarrei. Dei o menino para o peito. A moça chorou sem barulho. Fiquei 1 hora, recebi 3.000 réis e uma oração. Saí pelo mesmo lugar. O que aconteceu depois fica em cartas. Uma, escrita pela própria Madre Angélica ao vigário, sem data, mas com urgência. Reverendo, faço-lhe saber que, por infelicidade, uma de nossas irmãs se achou em estado de mulher. Não se indague de culpas, que já Deus pergunta à consciência. A criança veio ao mundo e vive. Por honra da casa e saúde das almas, peço licença para colocá-la em lugar seguro, sem o rumor público. Não convém o batismo na igreja com povo. Sugiro que ver reverendo passe por dentro e o faça no parlatório, sem nome de mãe. Dar-lhe-emos um nome e uma promessa. Pedimos silêncio. A resposta do vigário não é dura, é administrativa. No que tange ao batismo, permite-se o rito em caso urgente, contanto que não se publique nome que venha a trazer escândalo. Quanto ao registro, é obrigatório. O livro não pode deixar de conter a alma. Se a criança for confiada à terceira pessoa, anote-se como exposto. O livro de expostos da vila daquele ano não apareceu no arquivo. Entre as folhas da caixa, contudo, havia um recibo desbotado, entrega de menino, bem nutrido, ao casal Joaquim e Rita, sob renúncia de sobrenome, 17 de junho de 1866, assina com cruz. Ao lado, a tinta borrada da cruz de alguém que não escrevia. Não havia o nome da mãe. Tampouco havia a assinatura da madre. Na margem, a caneta leve de quem supra o que pode, batizado em casa. Voltei ao livro das ocorrências. Em julho, uma nota que parece pequena e pesa. Irmã Clara não canta nas laudes. Deixa. O leite ainda desce. Guardamos panos na arca grande. Não permitir comentários no recreio. E, dias depois, as noviças ouviram cantiga de ninar no corredor da cozinha quando ninguém estava. Soror Beatriz diz que era o vento no varal. Proibir cantigas mundanas. Não é preciso acreditar em assombros para entender por que o som de uma cantiga sem boca incomoda mais do que um choro. Cantiga é corpo de mulher em casa, é ofício. Dentro de clausura, sem criança, a cantiga é um corpo que não pode ser visto. A madre mandou calar e anotou, sem adjetivo, conservar decência. No livro de contas do convento de 1866, há compras que se repetem por meses. Linho, linha, fita, sempre houve. Em julho e agosto, aparece algo novo e depois cessa. Pó de arroz e carrapateira, óleo para maciar pele. Não digo que afirme o que não sei. Digo que há usos. O comissário voltou em agosto, chamado por um vizinho que, passando pelo caminho de pedras à noite, ouviu um choro de menino vindo da parede. O relatório, curto, objetivo, com a frieza de quem prefere noite sem papéis, diz: compareci com um soldado. Fui até a porta do parlatório. Ninguém abriu. Lá dentro, ouviu-se como balanço de berço e mulher murmurando. Bati. Silêncio. A madre, no dia seguinte, disse não temos berço. Recomendei fechar o postigo com madeira mais forte. E, por baixo, a notação do próprio comissário meses mais tarde, quando talvez se lembrou do que ouviu. Não havia crime, mas havia criança. O que me tira o fôlego em arquivos não é o que brilha, é a economia com que coisas enormes são ditas. Na contracapa do livro das ocorrências, colada com goma, uma tira de papel desenhada a lápis mostra uma sequência de 4 linhas, como se fossem pautas de música, com pontos ritmados. Ao lado, uma palavra só, ninar. Não é arte. É aula para quem não sabe escrever partitura. A mão é simples, o traço vacila. A letra parece da irmã Clara, ela era do canto. A parte de baixo da tira está suja como pano de cozinha. Arquivo tem cheiro.
No maço de cartas para a Cúria, encontrei duas de Madre Angélica datadas de setembro e outubro de 1866. A primeira. Reverendo, a criança não está mais conosco. Foi entregue como exposto à família que promete criar com temor de Deus. Irmã Clara está fraca e calada. Não permiti visita de homem. Peço a ver reverendo que recorde ao povo que não se fale. Não há pecado em querer esquecer. A segunda mostra a pressa. Há rumores de que um padre da vila entrou à noite. Não é verdade. O único homem que pisou o postigo foi o comissário e foi dia. Se vê reverendo achar conveniente, venha por dentro para dar absolvição à irmã Clara. Sem nomes. Sem livro. No livro de confissões, não consta entrada de padre naquela data. No livro de óbitos, não consta a morte de irmã Clara em 1866, nem em 1867. No livro de profissões, ela continua listada até 1869, quando, numa nota seca, lê-se, transferida para a casa anexa, por fraqueza de espírito e corpo. A caixa tinha uma etiqueta de ferro com a palavra parlatório. Na parte de baixo, amarrada com barbante, encontrei a chave correspondente, pequena, de bronze, marcada por uso, com cheiro de mão antiga. É imprudente, e é meu ofício. Pedi autorização formal para visitar, com o sacristão da Cúria, o prédio do antigo convento, hoje depósito da própria arquidiocese. O morro continua o mesmo, a capela está fechada, o portão rende. O parlatório está lá, com o postigo pregado com duas tábuas e uma fita azul desbotada como as dos papéis. A chave entrou, a tábua cedeu. O compartimento cheirava a madeira molhada e sabão. O que havia dentro não era móvel, era sombra, um banco baixo, um pano preso por um alfinete ao aro da roda e, no chão, um pedaço pequeno de viga com marcas de unhas finas, não de bicho, como se alguém tivesse ensaiado uma contagem ali, 1, 2, 3, para manter o tempo de uma cantiga. No canto superior da parede, um prego sustentava um hábito em miniatura, mal costurado, de pano grosso. Parecia brinquedo feito às pressas por mãos que não queriam que nada ficasse desnudo. O hábito tinha um alfinete com cabeça de pérola escura. Encostei a testa na parede para ver melhor. O frio da cal me devolveu um cheiro de alfazema e de leite seco. Não a ciência para nariz, mas a memória. Sobre a tábua da roda, encontrei encaixado na fenda, protegido por um pedaço de papel manteiga, um bilhete com letra miúda que não era da madre. Supus ser de Soror Beatriz. Não falar o nome de mãe. Cantar o mesmo em voz baixa até dormir. Se pedir, dar água com açúcar. Cobrir com a manta quando o sino das Ave-Marias bater. Se chorar no meio da noite, não levantar todas. Revezar. E embaixo, uma linha só. Registrar dói mais que não registrar. Nunca tinha visto um contra-regra tão dócil, a casa inventando procedimentos paralelos quando a regra maior fere. Revezar o cuidado é a logística do amor em lugares proibidos de dizer amor. Ao lado do bilhete, enfiado na fresta com cuidado de quem não tem bolso, um cartão de batismo em branco, com a cruz impressa e os campos para nome, pai, mãe, padrinhos. O verso tinha uma impressão clara de pé, não de tinta, mas de pressão sobre a fibra do papel. Segurei com as duas mãos para que não tremesse. O pé, se foi pé, tinha a curva do calcanhar e o arco miúdo do meio. Só a pontinha dos dedos não marcará. No canto, escrito tão pequeno que parecia um arranhão, Lu, e o traço parou. Luzia? Lucas? Luto? O não dito pesa mais que as letras. Voltei ao arquivo com o cartão envolto em papel de seda. A conservadora sugeriu não respirar muito perto do registro, não por superstição, por piedade ao papel frágil. Fizemos uma fotografia simples, sem flash, só para inventário. E anexei no dossiê uma nota que não sei em qual seção do saber fica. Em casos assim, a palavra nome cede lugar à palavra cuidado. O que se registra não é quem, é como. Os meses seguintes de 1866 no livro das ocorrências repetem coisas domésticas com uma coluna nova de silêncio. Não cantar ninar no corredor. Não falar de panos no recreio. Não receber bordados de fora por um tempo. No advento, irmã Clara voltou ao coro, diz a madre. Fala pouco e canta baixo. O leitor distraído pode achar que a história se esvazia aí, que o escândalo foi contido, a criança saiu,
a casa voltou ao seu cheiro de cera e sopa. Arquivos não têm música de filme, mas têm refrões que voltam exatamente onde foram cortados. Em março de 1867, um lacre novo guarda uma carta da paróquia da vila. Dizem que o menino posto como exposto chora quando as irmãs cantam na capela do alto, ainda que esteja longe. Dizem que a mãe o visita por debaixo da terra. Não escrevo isso para rir, escrevo para pedir que não toquem o sino fora de hora. Sob a carta, alguém da cúria escreveu a lápis: piedade para com as casas. Se há horror aqui, ele não está em Freira Pariu, está em casa que aprende a calar para não matar ninguém com rumor. O que ficou, porém, no convento, e isso os papéis dizem com a seca honestidade de livro de cozinha, foram os procedimentos. No fundo da caixa, havia um caderno menor, sem capa, com o título Lista de Revezos, Madrugada. Nomes de irmãs em rotação, horários anotados, tarefas. Ficar no parlatório das 11 horas às 1 hora. Levar pano quente. Cantar 2 vezes e voltar. Não acender vela. No rodapé, se a parteira vier, não olhar na cara, só na mão. A mão, a parte que trabalha quando a boca não pode dizer. O rosário sem cruz, aquele da caixa, provavelmente foi de irmã Clara. Faltou-lhe a cruz em algum lugar entre uma prateleira e outra. Talvez tenha sido arrancada por um hábito preso, talvez guardada por alguém. No cordão, a marca de dedo gorduroso. No fecho, uma trinca que parece mordida. A gente deseja histórias, os objetos dão trabalho. Pedi vistoria nos livros da Santa Casa de Misericórdia, que às vezes acolhiam expostos. O ano de 1866 tem uma lacuna de 2 meses. Em 1867, a entrada de menino de peito, de mãe desconhecida, deixado na roda da casa de Rita e Joaquim, com sinais de boa saúde. Na margem, uma nota de outra mão, chora ao toque do sino do alto. É pouca prova para muito espanto, mas é uma linha que cola a cidade ao morro. O que faltava era a peça de vidro que faltará sempre, um rosto. Não por curiosidade, por invenção, o papel precisa de carne para respirar. Não há retrato de irmã Clara, nem de Madre Angélica, nem do menino. O convento não recebia fotógrafos. Há, no entanto, uma fita de tecido dentro de um envelope, com bordado mal feito, cujo ponto falha exatamente nas letras de C e L. No outro lado da fita, uma flor muito simples. A fita mede o perímetro de um braço fino. É só fita, e é corpo. Neste ponto, se fosse vídeo, eu diria pista inédita. Arquivo não tem inéditos, tem insistências. Atrás do cartão de batismo em branco, colado mal e mal com goma, havia um papel menor, papel de embrulho de boticário, com 3 linhas a lápis. Se pedir pelo nome, dar outro. Se pedir pela mãe, dizer está dormindo. Se pedir pelo sino, contar os toques e fazer silêncio. E, em letra miúda no canto, 3h14. Voltei ao livro das ocorrências procurando 3h14. Em agosto de 1866, madrugada, a madre anotou. Sino bateu fora de hora por vento. Soror Beatriz disse que foram 3 batidas e uma menor. Proibir tocar. Trancar corda. 3h01, 3h01 ou 3h14. Arquivo não é código, é poeira. Mas certas poeiras brilham. Fechei a caixa naquela tarde com a sensação pouco científica de que a casa me devolvia apenas o que eu podia carregar sem quebrar. Ainda havia um envelope que eu não abri, o que dizia não abrir de noite. Deixei-o, fiz o caminho de volta no corredor de paredes altas e a lâmpada tremeu com o vento. À porta, o sacristão me perguntou se tinha mais coisa. Respondi o que os de arquivo respondem quando ainda não sabem o que tem. Na mesa da minha sala, espalhei os papéis como se fizessem sentido quando perto uns dos outros. Fiz um mapa: 9 de junho, parto, 10, choro, 17, entrega, 19, comissário, setembro, carta da madre, março do ano seguinte, rumor do menino, transferência de irmã Clara em 1869. No canto do mapa, colei a chave do parlatório com fita que não machuca metal e anotei: abri uma vez, não abrir mais. É uma regra que dura até o próximo curioso, que, se tiver sorte, lerá esta parte antes de enfiar a chave num postigo.
O dossiê de Irmã Clara não é uma história de pecado e castigo, é uma história de ofício e gesto. O ofício do silêncio, o gesto de cobrir. Registrar dói mais que não registrar, escreveu uma freira num papel. Talvez porque o registro puxa o mundo para dentro e a casa precisava respirar um pouco mais de dentro do que de fora. Não sei. Sei que, entre todas as frases, a que mais pesa é a que não tem verbo. A criança nunca foi registrada. Em arquivo, nunca é maior que sempre. É aqui que, debaixo da pilha, apareceu um papel que não tinha que estar na caixa. Um requerimento de 1870 assinado por Rita, aquela do recibo disposto, pedindo para não mais receber o menino no domingo ao pé do morro, porque ele quer subir e pede pelo sino. O padre anotou atrás: trazer o menino à sacristia para ver se é só febre. Não tocar no sino. É uma frase modesta. É uma mãe com medo de perder criança para o morro. É uma cidade tentando não inventar milagre onde há cansaço. Vou fechar esta primeira parte com o único objeto que me deixou com raiva e piedade ao mesmo tempo: um berço de cedro sem dono, listado no inventário do convento de 1868 como berço pequenino, depósito, sem uso. No rodapé, a letra da madre: queimar. Noutra tinta, por cima, alguém cortou o M e transformou em guardar. Nenhuma assinou. As duas têm razão. No envelope que deixei intacto, o de não abrir de noite, bate alguma coisa que não é a fotografia, não é perna de barata, não é oração. É papel grosso, talvez registro que não quis ser. Amanhã, de dia, eu abro. E conto o que faltou: se o menino teve nome, se a roda ainda gira, se o sino ainda bate às 3h14 quando ninguém olha. Porque, em 1866, Irmã Clara deu à luz sem janela. Em 2025, nós abrimos janelas o dia inteiro. Às vezes, a única decência que resta é cobrir um pouco, sem chamar de milagre, sem chamar de crime, e deixar a casa fazer seu trabalho antigo. Ninar o que não se pode dizer. Parte 2. O envelope não abrir de noite, a rota do exposto e o último rastro de Irmã Clara. Final, PTBR. Abri o envelope não abrir de noite logo cedo, com a janela leste, a luz deitada e a respiração curta. Usei espátula, luvas e a cautela que se aprende com papel que já viu mais silêncio do que gente. Por dentro havia 3 coisas. Um cartão de batismo parcialmente preenchido, com cruz impressa e os campos a meio. Nome, L. O resto apagado com goma, pai, mãe, padrinhos, Josefa da Piedade e um traço. A tinta L afundava o papel como quem coloca o dedo numa ferida e depois tenta alisar. No verso, uma linha fina a lápis, fazer de conta que não coube. Uma tira de pano liso, com nó mal feito numa ponta e 3 pontinhos de ponto corrido na outra, na altura exata de 3 dedos pequenos. Tinha cheiro de alfazema e leite seco. Na beirada, bordado torto, C e L, as letras falhavam como quem aprende a bordar no escuro. Um papel grosso, cortado de caderno de botica, com o título escrito por mão que sabia mandar, para uso da roda. Em seguida, como em regulamento de cozinha, girar a roda só nas ave-marias. Não acender vela na janelinha. Cobrir o berço de dentro com a manta do armário menor. Trocar a água do copo. Se chorar, não tocar sino. Se pedir nome, dizer, agora não. Se perguntar por mãe, responder, está dormindo. Revezar as irmãs. Não chamar homem. No rodapé, com letra de quem experimenta dizer muito com 2 sílabas, apenas 3h14. 13h14. As trindades. Um relógio torto. Um lembrete que voltou como farpa a cada papel. A partir disso, desenhei o caminho que os arquivos deixavam ver. O menino nascerá dentro. Fora colocado como exposto fora, para que coubesse no livro, batizado com pressa mas sem mãe, entregue a Rita e Joaquim, que assinaram com uma cruz. O que ainda não sabíamos era como esse fio voltava ao morro e a campainha do alto sempre que algum papel falava 3h14. Pedi vista no livro dos expostos da Câmara. Ano 1866 tem uma boca aberta, 2 meses faltando. Avançamos para o de 1867. Lá está, com a desfaçatez dos registros que parecem repousados. Lucas dos Anjos, posto em casa de Joaquim e Rita, sinais. Saudável, chora quando dobra o sino da capela do morro. Observação: não levar ao alto nos domingos.
Não há menção a Clara. Não há menção ao convento. Há um nome, Lucas, o L, que o cartão mordeu e apagou. Dos Anjos, denominação comum a expostos. O arquivo deu a cara que a casa teve que tirar. Num requerimento de 1870, já lido de relance, Rita pediu à paróquia para não mais receber o menino ao pé do morro aos domingos. Pois ele quer subir e pede pelo sino. Ponto. Agora sabíamos que o menino tinha nome, que o nome puxava a corda do morro, que o morro respondia sem querer. Voltei ao convento com autorização, desta vez em pleno dia, acompanhado do sacristão e de um pedreiro da cúria para abrir, sem violência, a tábua que vedava a rodinha. O parlatório permaneceu o mesmo cubo de sombra e sabão, o banco baixo, a fresta, o preguinho alto, a manta dobrada. A madeira da boca da roda tinha marcas mais profundas, como se unhas miúdas tivessem insistido nos mesmos pontos. 3, 1, 4, intervalos regulares no arco. Não há ciência que me livre de dizer que essa madeira guardava tempo. Dentro da roda, na parte que dá para a clausura, encontramos um gadoxo, pequeno gancho, de ferro e, pendurado nele, uma língua de sino, o badalo, sem corpo, menor que a de um oratório, maior que a de um brinquedo. Pesava mais do que devia. Tinha, num dos lados, um rasgo de lima onde alguém, com paciência e culpa, escreveu CL. O pedreiro olhou sem pergunta e disse: "Não é daqui." A madre que assinou queimar e depois alguém guardar não jogou fora. Guardou o que uma casa sabe que precisa, coisas que param um som. Levei o badalo para o arquivo com recibo e nota de depósito. Catalogamos: língua de sino, ferro, C 1866-67, proveniente do parlatório. Em observações: possível uso doméstico para interromper toque, marca CL. E, em recomendação, não pendurar. Não era ironia. Era cuidado. Faltava a irmã Clara. As pistas eram escassas e decentes. O livro de profissão anotava a transferência dela, em 1869, para a casa anexa, por fraqueza de espírito e corpo. Nos livros de óbitos da paróquia próxima, achei em 1872 uma entrada que quase nos escapa pela economia do latim. Clara das Dores, Profs. 29, em odor de penitência, sepulto. Ad claustrum. No claustro. Não diz mãe. Não diz pecado. Diz penitência como se fosse uma cor do hábito. A lápis, no rodapé, uma mão posterior escreveu: cantava baixo. Entre as folhas do livro das ocorrências internas, colado à contracapa, havia um bilhete que a cola soltou ao meu toque. O papel parecia apêndice esquecido da casa. Deixar a janela da enfermaria entreaberta à tarde. Não acordar-se adormecer rezando. Não dizer mamãe nem meu. Dizer nosso ponto. E, no canto, a letra agora reconhecível, a da madre se chorar nos 3h14, contar até 3h01 e parar. Decifrei como pude, era ritmo de Nana. Era regra para quando não há regra. Do lado de Rita e Joaquim, um caderno humilde de gastos guardado no arquivo municipal dava a cara do viver: leite, pano, caldo. Em 1868, um gasto anotado com orgulho pobre: tamanco do Lucas. Em 1869, linhas de remédio, óleo de rícino, chá de erva doce. Em 1870, um risco ao lado de Domingos que parecia uma cerca, 5 marcas lado a lado. Ao fim da linha, a palavra alto. O comentário de Rita em um bilhete anexado anos depois, arranhado de ortografia, feriu pela lucidez. Se o sino bate, o menino quer ir a ele como quem vai a peito. Não deixo. Ele me chama de tia. Eu não quero que ele aprenda a dizer mãe lá em cima. O padre da vila anotou: fazer a catequese em casa. Não levar ao alto. E, em outra mão, talvez de sacristão, domingo é dia de fechar janela. Em 1873, aos 7 anos, Lucas aparece no livro da escola da vila. Sabe as letras, gosta de números, se levanta ao longe no dobrar do sino. O professor recebeu um recado da cúria, anexado na margem: não incentivar hábito de subir. O professor respondeu na mesma página, com seco humor de quem mede crianças: não incentiva o sino, incentiva o caderno. Há histórias que pedem truque. Esta pedia constância. Ao seguir papel por papel, o que se levantava não era aparição, era rotina.
O 3h14 voltou ainda em 1874 num ofício da Câmara sobre o relógio do adro, atraso de 6 minutos por motivo de tempo encoberto, corrigido manualmente. Só que a margem, escrita décadas depois por um zelador que anotava lembranças, diz: junho foi claro. O atraso foi do sino do alto. Há coisas que os livros aceitam como tecnicidade, e há coisas que a mão que varre o adro sabe e não entra no livro. Coloquei as duas no dossiê, lado a lado, sem brigar. No convento, depois da morte de Clara, a Madre Angélica prosseguiu 10 anos. As regras internas mudaram pouco. A roda foi pregada de vez, a chave guardada no envelope, o meu, o parlatório usado só para recados de alfaiate e entrega de farinha. O livro das ocorrências em 1875 traz uma linha que iguala todos, pecadores e santos. Parlatório chora sem criança. É o vento. Aquilo me pareceu um epitáfio honesto. O vento, a casa, o rumor, ninguém leva sozinho. Em 1878, numa visita do bispo, a recomendação de praxe ganhou adjetivo: cuidar sem provar. Tantas vezes repetida nos papéis do interior, a frase aqui era urgente. Não experimentar com o que a casa aprendeu a sustentar: o silêncio, a coberta, o revezar. O que foi feito de Lucas? Nos livros de alistamento, sim, às vezes é preciso achar gente na guerra para explicar crianças. Aparece Lucas dos Anjos, 19 anos, profissão carpina, altura modesta, morador de frente ao caminho do morro. Em 1886, casou-se com Rosa, filha de um oleiro. No livro de batismos, quando nasceu a primeira filha, não repetiu dos anjos, deu sobrenome de gente, o do oleiro. No do segundo filho, em anotações domésticas encontradas no maço de papéis, há uma frase que me derrubou com a simplicidade. Quando o sino do alto dobra torto, não deixe os meninos saírem correndo. Fechar a janela. Cantar outra coisa. Era a Rosa que escrevia, não a Cúria. Era a cidade ensinando a viver com o alto sem subir. Em 1891, uma ocorrência policial mal-humorada registra que o cidadão Hélidos perturbou os trabalhos de manutenção do sino do adro, querendo endireitar o som com a mão, foi advertido e liberado. Ele também queria consertar tempo com mão, como se uma língua de sino coubesse nas palmas. Houve um último rastro, que só faz sentido porque todos os outros existem. Em 1903, quando reformaram a Capela do Alto, um pedreiro anotou, a carvão, na parede interior antes de caiar, CL. Sob o reboco, a dupla letra ficou como os nomes que o tempo gosta de esconder e que os arquivos gostam de achar. Clara e Lucas. Clausura? Campainha? Casa e luz? Deixa ao leitor escolher uma decência. Não é código, é gratidão. E Josefa da Piedade, a parteira? Deu seu depoimento e voltou à vida de trazer gente ao mundo. Em 1872, pediu ao pároco perdão se fiz errado de entrar na clausura, e recebeu de volta um bilhete breve, sem teologia. Fez o certo quando ninguém podia. Guarde silêncio. Quando morreu, em 1880, seu nome entrou com cruz no livro. Dela ficou, nesta caixa, a assinatura como madrinha no cartão mordido, a única mulher que coube no papel onde a mãe não coube. Faltava escrever o que se faz quando um arquivo devolve uma casa. Redigiu o relatório final tentando não humilhar nenhum mundo, nem o dos papéis, nem o das paredes, nem o dos corpos. A síntese do que vi e li não cabe em uma palavra, mas em gestos que as casas repetem há séculos. Cobrir, não como esconderijo, como respiro. Revezar, porque cuidar esgota e cuidado sem revezar vira culpa. Não tocar sino ao menor choro, tempo também se regula. Não chamar homem quando uma mulher resolve. Dar nome quando possível, quando não, dar colo. Cuidar sem provar, a única teologia aplicável ao parlatório. Quanto ao 3h14, deixei anotado com honestidade de arquivo, refrão que aparece em bilhetes, livros e toques de sino, possivelmente associado ao Ângelus ou a um hábitorista do convento. Também pode ser lenda contábil de cidade. Não disputar interpretação, registrar ocorrências. O diretor sublinhou não disputar. A conservadora acrescentou, a lápis, e cobrir. Guardei a cópia do cartão de batismo e devolvi o original à pasta com intercalador neutro. Enrolei a tira de pano no papel de seda. O badalo ficou em depósito, com etiqueta fosca. A chave do parlatório voltou para o envelope, com nota clara colada na frente.
usada uma vez, basta. E na contracapa da caixa escrevi: para quem vier, talvez você, talvez eu de novo quando esquecer. Se abrir, feche. Se ler, não leia em voz alta. Se ouvir, não responda. Antes de encerrar, precisei voltar sozinho ao morro, não por heroísmo, por rotina. Queria ver a luz bater pela direita no muro das Ave-Marias. Levei nada além do caderno. O capim cantarolava por falta de melhor palavra e o ar tinha a secura dos meses sem chuva. Sentei no degrau de fora. O sino grande estava mudo, como quase sempre. O pequeno, o do Ângelus, repousava, com a língua nova de ferro preso. Durante 1 minuto achei que nada viria. Durante 2, que o silêncio era tudo. Durante 3, que eu estava enfim livre de causas. E no 4º minuto, 3h14 no relógio barato que levei para a anedota, o vento puxou um fio e o ferro respondeu com um toque torto, um meio som, um quase. Não foi milagre. Não foi aviso. Foi o mesmo de sempre, metal procurando lugar no ar. Não me levantei. Não pus a mão no bronze. Não falei o nome de ninguém. Cantarolei sem boca, por falta de boca. Ninar, ninar. As 2 primeiras notas que a tira de papel do convento desenhava como quem risca receita. E quando o vento parou, o som também. Desci. O morro ficou inteiro, como merece. A cidade, lá embaixo, fazia seus barulhos de gente viva. No arquivo, fechei o dossiê como se fecha a porta de quarto onde alguém dorme, sem pressa, sem curso, com o dedo no trinco para não bater. No frontispício, deixei, além da assinatura e das datas, a nota que uma velha me pediu, noutra história e noutro bairro. Cobrir não é ignorância. Quem abrir a caixa daqui a 100 anos talvez ache pobre minha prosa. Que ache. Mas se essa pessoa tiver que decidir entre desatar o nó da tira com C e L para mostrar melhor ou deixar o nó como está, eu proponho o mesmo acordo que esta cidade firmou consigo: cuidar sem provar. Não porque o mundo é frágil, porque nós somos. Deixo, por fim, a lista seca que os relatórios pedem, um sumário para quando faltarem horas e sobrarem curiosos. 9 de junho de 1866. Parto de Irmã Clara no convento. Entrada de Josefa da Piedade pelo postigo. Choro. Decisão da madre. Não registrar. 10/6. Choro. Cordão cortado. Anotações de revezos. Parlatório vigiado. 17/6. Entrega do menino a Rita e Joaquim como exposto. Cartão de batismo parcial. Nome L. Bilhete. Fazer de conta que não coube. 19/6. Comissário registra rumor. Recomenda madeira na roda. Relata berço sem berço. 7 Alt 1866. Cartas da Madre Angélica Cúria. Criança não mais conosco. Absolvição pedida sem nomes. 1867. Anota-se Lucas dos Anjos no Livro dos Expostos. Comentário sobre choro ao sino. Carta pedindo não tocar. 1869. Transferência de Clara para a casa anexa. Livro de profissão. 1870. Requerimento de Rita pedindo para não receber menino ao pé do morro aos domingos. Nota: fechar janela. 1872. Óbito de Clara das Dores. 29. Sepulta a de claustrum. 1873. Anotação na escola. Levanta-se ao longe no dobrar do sino. 1875. Parlatório chora sem criança. É o vento. 1903. Reforma na capela. Pedreiro risca CL sob a cal. 2025. Abertura do envelope não abrir de noite. Tira para uso da roda. Cartão mordido. Tira de pano CL. Língua de sino. Ferro. Com marca CL recolhida em depósito. Dossiê encerrado. Assino, datando como manda o ofício, e guardo a caixa. O resto não é meu. É do morro, da casa, de quem revezou nas madrugadas, de quem bordou as 2 letras tortas, de quem fez dos anjos virar Lucas e de quem ensina, de século em século, que algumas portas se abrem uma vez e basta.